Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dose Dupla USA. Hoje nós vamos fazer um simulado da cidade, aliás, do estado de Nova York. Mas antes de começar, tem algumas informações importantes que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Fica aí, rapidinho. Então, formato da prova oficial aqui, lá de Nova York, do DMV. São 20 questões de múltipla escolha. Massachusetts são 25, tá? Em Nova York são 20. 4 delas têm que ser sobre as placas. A nota mínima, 14 acertos. Né? Das 20 tem que acertar 14 pelo menos, senão não passa. E tem que, das 4 perguntas que é obrigatório cair sobre placas, tem que acertar pelo menos 2. Sobre o tempo, não há limite oficial rígido na maioria dos casos presenciais. A maior parte dos candidatos termina entre 15 e 20 minutos. Em Massachusetts são 25 minutos, tá? Deve ser mais ou menos nesse padrão aí. Na versão online, geralmente é cronometrada de cerca de 20 a 30 minutos. E após 3 reprovações seguidas, é preciso esperar 6 meses para tentar de novo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Cada estado tem sua regra, cada estado tem as suas peculiaridades. E agora vamos seguir aqui com o simulado. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, essa questão aqui já tem uma diferença enorme sobre Massachusetts, que pode ser complicado. Primeira questão. Em geral, é permitido fazer conversão à direita no sinal vermelho, right on red, na cidade de Nova York? Isso está se falando de Nova York City, tá? Não é o estado inteiro, é na cidade de Nova York City, é a cidade famosa. Letra A. Sim, sempre que não houver tráfego. Letra B, não, é proibido a menos que haja uma placa autorizando. Sim, mas apenas à noite. Não, é proibido em todo o estado. Pessoal, isso aqui é o contrário de Massachusetts, tá, pessoal? Lá só é permitido virar à direita, na cidade de Nova York City, quando tem a placa autorizando, escrita Turn on Red. Ok? Então aqui é a letra B. A conversão à direita no vermelho é proibida por padrão e só é permitida se houver placa autorizando especificamente. 2. Quantos pontos na carteira podem levar à suspensão da licença em Nova York? Segundo o sistema atualizado do DMV. Resposta certa, aqui ó, letra C. 10 pontos em 2 anos. Correto. Após a atualização do sistema de pontos DMV, Nova York, acumular 10 pontos em 24 meses pode levar à suspensão da carteira. Próxima. Número 3. O que fazer ao se aproximar de um ônibus escolar parado com as luzes vermelhas piscando em via de mão dupla sem divisória física? Letra A, parar completamente em ambos os sentidos até as luzes apagadas. Letra B, passar devagar com cuidado. Letra C, só parar se estiver atrás do ônibus. Letra D, buzinar e seguir. Aqui a regra, é uma regra universal aqui nos Estados Unidos, né? Parar completamente. Correto. Em Nova York, em ambos os sentidos devem parar quando o ônibus escolar está com a luz vermelha piscando, exceto em vias fisicamente divididas. Ultrapassar o ônibus gera pontos pesados na carteira, gera prisão. Então, se não tiver uma barreira entre as duas faixas, quem vem do contrário também tem que parar. 4. Qual é a distância mínima permitida para estacionar de um hidrante de incêndio em Nova York? Letra A, 5 pés. Letra B, 10 pés. Letra C, 25 pés. E letra D, 15 pés. Resposta certa, 15 pés. Correto. É proibido estacionar menos de 15 pés, cerca de 4,5 metros de um hidrante de incêndio em qualquer lugar do estado de Nova York. 5. O que o motorista deve fazer ao encontrar uma placa triangular vermelha e branca com a palavra Yield? Letra A, parar completamente, sempre, mesmo sem tráfego. Letra B, ceder a passagem ao tráfego e a pedestres, parando se necessário. Acelerar para entrar na via. E letra D, ignorar se não houver carros por perto. Letra B, isso é geral, né? Em todos os Estados Unidos é isso. Correto, ceder a passagem ao tráfego e aos pedestres, parar se for necessário para fazer isso com segurança. Letra 5. Aliás, já estamos na 6. Em Nova York, o que é proibido em relação ao uso de celular ao dirigir? Letra A, apenas mandar mensagem de texto.
Letra B, fazer ligações sem fone de ouvido. Letra C, segurar e usar o celular na mão para praticamente qualquer finalidade. Letra D, usar apps de navegação no suporte veicular. É igual em todo lugar. Letra C. Nada de celular na mão, pessoal. Ligação e tal. 7. Quantas horas de direção supervisionada um motorista júnior menor de 18 anos precisa completar em Nova York antes de tirar a carteira, incluindo horas noturnas? Letra A, 20 horas, sendo 5 à noite. Letra B, 30 horas sem exigência noturna. Letra C, 100 horas, sendo 30 à noite. Letra D, 50 horas, sendo 15 após o pôr do sol. Resposta certa, letra D. Diferente do Massachusetts, hein? Existe 50 horas supervisionada, incluindo pelo menos 15 após o pôr do sol. Em Massachusetts são 40 horas. 8. O que significa uma placa vermelha e branca retangular inscrita "Do not enter"? Letra A, é proibida entrar nessa via, geralmente indica contramão ou sentido único. Letra B, pare e aguarde autorização. Letra C, reduz a velocidade. Letra D, apenas veículos comerciais podem entrar. Resposta certa, letra A. Correto. Do not enter indica uma entrada, que a entrada naquele trecho é proibida para todos os veículos. É muito comum ter em rampas e saída de rodovia ou em via de sentido único. 9. Sangue, o BAC tolerado para motoristas menores de 21 anos em Nova York. Para menores de 21 anos. Letra A, 0,08. Letra B, 0,05. Letra C, 0,02. E letra D, não há limites, apenas a maioridade. Igual também em Massachusetts. Menor de idade é 0,02. Motoristas menores de 21 anos podem perder a carteira com apenas 0,02 de BAC. Isso é álcool no sangue. 10. O que exige a Move Over Law de Nova York ao passar por um veículo de emergência parado no acostamento com luzes ativadas? Letra A, buzinar e controlar normalmente. Letra B, reduzir a velocidade e mudar de faixa quando possível para dar espaço. Letra C, parar completamente na via. Letra D, acender o pisca-alerta. Isso aqui também é igual, eu creio que seja em todos os estados. Reduzir a velocidade e, se possível, com segurança mudar de faixa. É isso aí. Vamos agora à 11ª. Lembrando a você, já se inscreve aí no canal, tá bom? Deixa um like, deixa um comentário. Tem muito vídeo aqui para te ajudar a mandar bem nas provas, tá? Questão 11. Antes de começar a 11, só te lembrando, eu sempre faço o simulado com bem mais questões, tá? Eu já falei no começo aí que são 20, em Nova York são 20 questões, tem que acertar 14, ok? Estamos fazendo 40, que tem mais coisa para você estudar aqui. Depois eu vou fazer mais com outras questões. Não quer dizer que se você assistir só esse simulado aqui, você vai estar garantido de passar. Não, o material é muita coisa e eu vou pegando as perguntas aleatórias e vou criando os simulados, tá bom? Segue aí. Questão 11. O que indica uma placa circular amarela com um X e entre as letras RR? Letra A, pedágio à frente. Letra B, área escolar. Letra C, curva perigosa à frente. Letra D, cruzamento com trilhos de trem. Reduz a velocidade e fique atento. Resposta certa, letra D. Correto. Essa placa sobre cruzamentos ferroviários à frente. Sobre um cruzamento ferroviário à frente. O motorista deve reduzir a velocidade e verificar se há trem se aproximando. Questão 12. Qual é o limite de velocidade padrão em Nova York quando não há placa indicando outro valor? Letra A, 25 milhas. Letra B, 55 milhas por hora, né? Tudo é milhas por hora. Letra C, 35 milhas por hora. Letra D, 40 milhas por hora. Resposta certa, igual a Massachusetts. E só lembrando que lá em Nova York, vários lugares tem radar, tá, pessoal? Igual no Brasil, aquelas pardalzinho, que você passou da velocidade, já tira a foto e a multa já chega. O que pode acontecer com o motorista flagrado dirigindo sem seguro em Nova York? Letra A, apenas advertência verbal. Letra B, nada, seguro é opcional em Nova York. Letra C, suspensão da carteira e do registro do veículo, além de multas. Letra D,
apenas pontos na carteira sem outras penalidades. Resposta certa. Aqui, igual o Massachusetts. É crime, né? Em Massachusetts é crime grave. Correr dirigir sem seguro em Nova York é uma infração séria. Pode resultar em suspensão da carteira, registro do veículo e multas significativas. 14. O que indica uma placa amarela em formato de losango mostrando duas setas se juntando. Merge, né? Fim da rodovia à frente. As faixas de tráfego vão se unir em uma à frente, ajuste a velocidade. Pista dupla em ambos os sentidos. Proibido ultrapassar nesse trecho. A resposta certa está aqui. Ó. As faixas vão se unir à frente. Ajuste a velocidade. Tem que ter o bom senso aí, né, pessoal? 15. Qual é a técnica recomendada para manter a distância segura do carro à frente em condições normais de tráfego? Letra A. Ficar sempre a um carro de distância. Não há recomendação oficial. A regra dos 10 segundos sempre. Letra D. Regra dos 2 segundos, aumentando em más condições. Isso aí. A regra de 2 segundos. Em Massachusetts, a regra são 3 segundos. Você marca um ponto e conta. Nesse caso aí, você marca um ponto onde o carro da frente passou e conta 1, 2. Aí você tem que estar mais ou menos passando no ponto que o carro acabou de passar em 2 segundos de tempo. 15. O que o motorista deve fazer ao se aproximar de uma faixa de pedestre sem sinais, com uma pessoa esperando atravessar? É meio óbvio, né? Letra A. Ceder a passagem e parar se necessário para o pedestre atravessar. Letra B. Acelerar e passar antes do pedestre. Buzinar para o pedestre esperar. Ignorar se não houver sinal de pare. Letra certa é a A. Ceder passagem e parar se necessário para o pedestre atravessar. Lembrando que, pessoal, o pedestre está atravessando na sua frente, você continuar movendo o carro em direção dele, reprova, tá? E se reprova é porque não deve ser feito no dia a dia. 17. Qual o registro, o que é restrito nas parkways, vias park, da região de Nova York? A. Taconic State Parkway. 17. Para A. Apenas carros elétricos podem circular. É proibido dirigir à noite nas parkways. Letra C. Veículos comerciais e caminhões são proibidos de circular nelas. Letra D. Só residentes da região podem usar. Veículos comerciais e caminhões são proibidos de circular nela. Correto. Comerciais são geralmente proibidos nessas áreas. 18. Quais documentos você deve sempre portar ao dirigir em Nova York? Letra A, apenas carteira de motorista. Letra B, carteira de motorista, registro do veículo, que é a registration e comprovante de seguro. Apenas o passaporte, nenhum documento obrigatório. Aqui em todo lugar. Carteira de motorista, registration e comprovante do seguro. Ok? 19. Se um candidato reprovar o exame escrito em Nova York, na carteira de Nova York, 3 vezes seguidas, o que acontece? Letra A. Deve esperar 6 meses para tentar novamente. É proibido tirar a carteira para sempre. Paga uma multa e tenta no dia seguinte. Pode repetir quantas vezes quiser. A gente já teve essa pergunta de outra forma. Resposta certa, letra A. Após 3... Aliás, eu falei isso no começo, né? Nas dicas. Após repetir 3 vezes no exame escrito, o candidato deve aguardar 6 meses para tentar novamente. 20. O que significa a recusa do teste de bafômetro? Chemical Test em Nova York, sob a lei de consentimento implícito, implied consent. Essa lei é parecida em Massachusetts, tem uma, só muda o nome. Letra A, não há consequência, é um direito do motorista. Letra B, apenas gera uma multa pequena. C, só se aplica ao motorista comerciais, resulta em suspensão automática da carteira, mesmo sem condenação por DMV. É igual a Massachusetts. Isso aqui, se recusar a fazer o teste do bafômetro, já de cara a suspensão automática da carteira. Em Massachusetts fala explicitamente que são 6 meses. Aqui não está falando nada. Então, 21.
Em Nova York, quem é obrigado a usar o cinto de segurança dentro do veículo? Letra A, apenas o motorista. Letra B, apenas os ocupantes do banco da frente. Letra C, todos os ocupantes dianteiros e traseiros. Letra D, apenas criança menores de 12 anos. É igual em todo lugar, né? Todo mundo é obrigado a usar cinto de segurança. O cinto de segurança exige o uso de cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo, tanto do banco da frente quanto do de trás. 22. Até qual idade uma criança deve usar assento de segurança infantil, o Car Seat Booster, em Nova York? Até qual idade a criança deve usar o cinto de segurança? Letra A, até os 8 anos ou conforme a altura e peso. Letra B, até 1 ano apenas. Letra C, não é exigido em Nova York. A letra D, apenas até os 3 anos. Resposta certa, letra A. Crianças precisam de assento de segurança apropriado até os 8 anos de idade ou até atingirem altura e pesos adequados para o uso do cinto padrão. Questão 23. Qual o limite legal de álcool no sangue, o BAC, para motoristas adultos, 21 anos ou mais, dirigirem em Nova York? Letra A, 0,02. Letra B, 0,05. Letra C, 0,10. E letra D, 0,8. Igual a Massachusetts, 0,8. Acima disso, configura DY. 4. As condições climáticas exigem o uso dos limpadores de para-brisa, o que também deve ser ligado em Nova York. Quando a condição está ruim, que você precisa ligar o seu limpador de para-brisa, o que mais também deve ser ligado em Nova York? Pisca-alerta, letra A, né? Letra B, os faróis. Letra C, a luz de neblina apenas. Letra D, nenhuma. Massachusetts, em todos os lugares, também ligar os faróis. Aí, questão 25. O que é tailgating e por que é perigoso? Dirigir muito próximo do carro da frente, reduzindo o tempo de reação em uma frenagem. Letra B, ultrapassar pela direita. Letra C, usar o farol alto em área urbana. Ou letra D, estacionar em zona proibida. Resposta certa, letra A. Tailgating é o que a gente chama de andar colado, né? O carro colado na frente. Reduz drasticamente o tempo e espaço de frenagem em caso de emergência. Aqui, ó, dirigir colado ao carro da frente. 26. O que fazer ao encontrar um animal na pista à frente? Letra A, frear bruscamente sempre. Letra B, buzinar forte para afastá-lo. Letra C, reduzir a velocidade gradualmente e evitar manobras bruscas. Ou letra D, acelerar para passar rápido. Certa, letra C. Correto. Ao encontrar animais na pista, reduza gradualmente e evite manobras bruscas. O comportamento dos animais é imprevisível. Certo? Vamos lá. 27. A que distância você deve trocar o farol alto pelo baixo ao se aproximar de um veículo, no sentido contrário. O farol alto é aquele que você puxa a maçaneta. Letra B, 500 pés. Letra C, 1000 pés. Letra D, 50 pés. Igual a Massachusetts, 500 pés. Correto. Você deve usar o farol baixo a menos. Você deve usar o farol baixo a menos de 500 pés de um veículo em sentido contrário e a menos de 200 pés ao seguir outro veículo, né? Então também você que está atrás não fica com o farol alto ligado, não, que incomoda. Isso é básico. 28. Em áreas comerciais, Business District de Nova York, fazer um retorno U-turn é, em geral, letra A, sempre permitido. Letra B, permitido apenas à noite. Letra C, permitido sem restrição de qualquer faixa. E proibido, salvo em locais sinalizados permitido. Isso aqui é. Em áreas comerciais, o retorno costuma ser proibido, exceto onde uma placa sinaliza especificamente que é permitido. 29.
Você deve posicionar o seu veículo ao entrar em uma via de mão única, one way, seguir no mesmo sentido indicado pelas placas, podendo usar qualquer faixa disponível. Letra B, sempre pela faixa da direita, mesmo se houver mais faixas. Letra C, é proibido usar vias de mão única. Letra D, apenas ônibus pode circular nelas. Resposta certa, letra A. Correto. Em vias de mão única, é one way, o motorista segue o sentido indicado pelas placas e pode utilizar qualquer uma das faixas disponíveis. 30. Qual é o limite de velocidade típico em zonas escolares sinalizadas em Nova York, quando há crianças presentes? Letra A, 35 milhas por hora. Letra B, 45. Letra C, 20 milhas por hora. Letra D, 55. A área escolar é 20, pessoal. Isso aqui. Ok, vamos lá. 31. Antes de mudar de faixa, além de usar o retrovisor e a seta, o que mais um motorista deve fazer? Letra A, buzinar para avisar. Letra B, checar o ponto cego virando rapidamente a cabeça. Letra C, acelerar para completar a manobra rápida e nada mais é necessário. A resposta certa, aquele checkzinho no blind spot. Checar o ponto cego, pessoal. Checar o ponto cego virando rapidamente a cabeça, já que os retrovisores não cobrem toda a área ao lado do veículo. Ok? Vamos lá. O que fazer se o carro começar a aquaplanar, hidroplanagem em pista molhada? Letra A, frear com força imediatamente. Letra B, acelerar para recuperar a tração. Letra C, virar o volante bruscamente. Letra D, tirar o pé do acelerador e manter o volante reto até recuperar a aderência. E acelerar, isso aí. Próxima. 33 agora. Além do celular, o que mais é considerado direção distraída, distracted driving, pela lei de Nova York? Letra A, comer, ajustar o GPS ou cuidar de passageiros enquanto dirige. Letra B, apenas ouvir música. Letra C, apenas conversar com passageiros. Letra D, nada além do celular conta como distração. Isso aqui tudo conta, pessoal. E acaba comendo dirigindo, né? 34. O que é o curso PIRP, Point and Insurance Reduction Program, em Nova York? Letra A, curso obrigatório para todos os motoristas novos. Exame de direção prática adicional. Reduzir até 4 pontos da carteira e gerar desconto no seguro. Exigido apenas para motoristas comerciais. Resposta certa, letra C. É um curso de direção defensiva que pode reduzir até 4 pontos da carteira e conceder descontos de até 10% no seguro. 35. O que caracteriza uma faixa HOV, você tem que ver em todos os estados, High Occupants Vehicle, em Nova York, nas rodovias de Nova York. É exclusiva para caminhões, exige um número mínimo de ocupantes no veículo para poder usá-la, é de uso exclusivo à noite, só pode ser usada por veículo elétrico. Isso aqui. Exige ocupantes no veículo, geralmente 2 ou mais, para incentivar caronas e reduzir o tráfego. Aí em Massachusetts, se passar nessa faixa aí sozinho, a polícia já está lá te esperando. Significa uma placa circular com uma seta U cortada por uma linha diagonal vermelha. A, retorno permitido apenas para ônibus. Letra B, vire-se à esquerda obrigatório. Letra C, sentido único à frente. Ou letra D, proibido fazer retorno. É no U-turn nesse ponto. É isso aqui. Então, U cortado, quando a placa tem uma faixa cortando, quer dizer que é proibido. Então, proibido fazer retorno naquele ponto. 37. O que indica uma placa amarela em formato de losango com uma figura de uma pessoa caminhando. A. Travessia de pedestre à frente, reduz e fique atento. Letra B. Zona escolar exclusiva. Letra C. Proibido pedestres circulares. Letra D. Ciclovia à frente. É a travessia de pedestre, né? Tem um bonequinho, aquela amarelinha, a gente vê muito perto das escolas.
37 já foi, agora vamos na 38. Qual é o formato e a cor padrão de uma placa de limite de velocidade nos Estados Unidos? Letra A, as placas de speed limit, tá pessoal? Círculo amarelo com vermelho. Letra B, triângulo azul. Um retângulo branco com os números pretos. E letra D, losango verde. Resposta certa, letra C, correto. São brancas com os números pretos. Vamos lá, 39. O que indica uma placa retangular amarela com a inscrição Divided Highway ou símbolo equivalente. Letra A, fim do limite de velocidade. Letra B, a via à frente se divide por um canteiro central, mantenha-se na mão correta. Letra C, pedágio obrigatório. Ou letra D, proibida a entrada de caminhões. Resposta certa aqui. Correto, essa placa avisa que a frente passa a ser dividida por um canteiro central, separando os sentidos do tráfego. Agora vamos à última. O que costuma acontecer com o valor das multas em zonas de obra, work zones, em Nova York? Estados Unidos, letra A, permanece o mesmo, em vias normais, reduzido para incentivar a passagem, só se aplica a caminhões. E letra D, pode ser dobrado além de acréscimo nos pontos das carteiras. Então, como falei, isso aqui é padrão. Você está na rodovia e tem construção, geralmente tem a placa lá dizendo, né? Double fines. Então, além de ter que seguir a velocidade que está mostrando, que às vezes a pista dá 65, mas lá tem uma placa de 40, você tem que andar naquela placa lá, local está mostrando. Porque senão o problema vai ser em dobro, tá bom? Então, acertou 40 por 40. E o que eu queria falar com vocês, que muito obrigado por assistir. Aqui esse simulado tem só a função de te ajudar, tá? Não quer dizer que você vai assistir, ele vai passar só por causa aqui desse simulado, mas te ajuda a entender como funciona. No começo do vídeo eu te falei, né? São 20 questões em Nova York. E eu vou fazendo mais. Eu já fiz 2 para Massachusetts, fiz 1 para Flórida. E esse é o primeiro aqui para Nova York. E vou fazer outro com outras questões, que é o jeito de você estudar e memorizar. Agora, se você quiser baixar no site o material, eles têm PDF, 160 e tantas páginas para você resumir. Aqui eu pego e já faço o resumo para você praticar, tá bom? Muito obrigado por assistir. Não esquece de assistir as playlists aí, tem muita dica sobre dirigir que você também pode aplicar aí em Nova York. Tá bom? Temos de Massachusetts, Nova York, da Flórida. E várias outras coisas para você maratonar aqui no canal 12 do PSC, tá bom? Muito obrigado por assistir. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Fiquem todos com Deus.